Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o Salmo de número 73, que está assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Aqui nós temos um crente, um salmista, crente em Deus, que confessa que por pouco ele se desviou dos caminhos do Senhor. Por pouco. Por quê? Porque ele olhou para a prosperidade dos pecadores, dos perversos, dos pecadores não arrependidos. Ele olhou para aqueles homens perversos, aqueles homens arrogantes, aqueles homens que não querem nada de Deus, não querem ter absolutamente nenhum conhecimento a respeito de Deus e prosperam nessa vida. Ele ficou aturdido com essa situação. Como ele, sendo crente, não tinha os mesmos benefícios materiais daqueles homens que rejeitavam a Deus. Como isso seria possível? Porque os ímpios, os perversos, prosperam. Veja, meu amigo, minha amiga, hoje, muitos que se declaram crentes, estão com seus corações desanimados porque olham para aqueles que não querem saber nada de Deus e estão prosperando na vida. Esse tipo de olhar para o perverso é um olhar que nos leva para baixo, é um olhar que não nos leva a lugar nenhum. É mais ou menos o caminho que estava trilhando o salmista quando ele resolveu colocar os seus olhos na prosperidade dos ímpios. Ele olhou para sua prosperidade e ficou, como ele mesmo disse, com inveja, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Quantos nós encontramos assim que gostariam, e até fizeram isso, de abandonar a fé em Cristo Jesus para retornar à lama, para retornar à velha vida, à natureza pecaminosa do velho homem, para tentar ser próspero, rico, etc, etc. Quantos? O próprio salmista parece até nos encorajar, porque ele fala, olha, eles não têm preocupação, os perversos não têm preocupação, não tem problema com saúde, não tem problema com dinheiro, parece que não tem problema com nada e ainda zombam de Deus e das coisas de Deus e daqueles que creem em Deus. E o salmista ficou com essa questão na sua cabeça e olhou para os ímpios e olhou para a sua prosperidade e começou então a se perder. Teve até mesmo inveja, teve até mesmo desejo de ser um ímpio para não sofrer o que ele estava sofrendo. Esse olhar para a prosperidade do ímpio, do perverso, é um olhar que certamente levaria o salmista para o prejuízo. Mas pior do que olhar para o salmista, para os perversos, para os ímpios, o salmista estava olhando para dentro do seu próprio coração e encontrou em seu coração fraqueza. Encontrou em seu coração um buraco, uma brecha. Meu amigo, minha amiga, ele encontrou em seu coração um coração fraco que não estava disposto a sofrer para receber no além, na eternidade, um bem maior. Jesus mesmo disse que nós deveríamos juntar tesouros nos céus e não na terra. Nosso maior tesouro não está aqui, não está nessas coisas, não está numa casa, não está no carro novo, não está aqui. O nosso maior tesouro está nos céus. Agora veja bem, Deus jamais nos desamparará. Paulo nos ensina que se tivermos o suficiente para vivermos, com isso nós deveremos estar contentes.
Mas muitos não se contentam com isso. Julgam que por serem filhos e filhas de Deus precisam ser ricos, precisam ser Bill Gates, precisam ser milionários. Não é assim. A palavra de Deus não nos ensina isso, embora Deus possa nos abençoar com prosperidade, mas isso não é regra. Quando nós encontramos, por exemplo, a vida do apóstolo Paulo, nós o vemos com quase nenhum pertence particular. Ele tinha alguns poucos livros, alguns pergaminhos e uma capa. Era isso que ele tinha, era isso que ele pediu para Timóteo levar quando ele estava preso. Meu amigo, minha amiga, fico imaginando o apóstolo Paulo assistindo um desses muitos cultos que hoje nós conhecemos, que falam sobre prosperidade material, sobre riqueza material. Eu fico imaginando o que o apóstolo Paulo pensaria a respeito desses cultos e desses pregadores. Nós não estamos pregando aqui a pobreza e a miséria, não. Estamos pregando aqui que nós devemos buscar a verdadeira riqueza. Deus pode nos prosperar, sim. Deus pode nos dar, sim, aquilo que é suficiente para nós vivermos nesta terra. Mas isso não é um fim, isso é um meio. O nosso fim, o nosso objetivo maior está na Jerusalém Celestial. Se o salmista estivesse vendo isso no início do seu salmo, ele teria acalmado o seu coração. Mas ele acalmou o seu coração. O texto diz que ele estava refletindo isso, em só refletir. Para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Ele diz no versículo 16: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim dos perversos. Meu amigo, minha amiga, tudo terá um fim. E quando chegar no fim da nossa história, nós entenderemos tudo. Quem seguiu a Deus será recompensado. Quem não seguiu a Deus será condenado. Todo esse tempo representa o tempo da misericórdia de Deus. Manifestemos, portanto, fé no Senhor. Manifestemos, portanto, confiança em Deus. Ele nos dá o suficiente. Um salmista disse que nunca viu um justo mendigar o pão, nem o seu filho mendigar o pão. Por isso, meu amigo, minha amiga, confie no Senhor. Não olhe para o ímpio, para o perverso, mas olhe para Deus. O Deus que nunca nos desampara e sempre nos dá o que precisamos. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança. Aos domingos nós temos 3 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical. O segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e que você sempre olhe para Deus e não olhe para as pessoas, principalmente para os perversos que prosperam. Que você faça isso em nome de Jesus. Amém.